Eu tenho certeza que se você em algum momento durante o dia de hoje abrir o seu celular em alguma rede social, em algum site de notícias da imprensa, eu tenho certeza que você viu esse rosto aqui. Diz o ditado que o tempo é o senhor da verdade. E eu tenho total convicção que é apenas uma questão de tempo, até que a verdade do que está acontecendo no Brasil, principalmente nessa ditadura do judiciário, a forma como ela se implantou e se implementou ao longo dos últimos anos, ela vai virar foco de estudos para as gerações futuras. Provavelmente ela vai ser usada para criar dispositivos para que isso nunca aconteça novamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o nome das pessoas envolvidas nesse processo de deteriorização democrática ficará gravado na história, mas não de uma maneira muito boa. Vamos lá, a culminação dessa ditadura que a gente vive, eu acho que ela consegue ser condensada nesse julgamento do Bolsonaro, que é uma das maiores aberrações jurídicas, é o momento mais sombrio da justiça brasileira. Tudo por causa de uma ou duas ou três pessoas que se apropriaram do poder absoluto. Mas dentro do julgamento do Bolsonaro, tem um julgamento que consegue ser ainda mais escandaloso, que é o caso do Felipe Martins, que acabou de ser condenado pelo Alexandre de Moraes. E eu quero falar sobre isso agora. Felipe Martins, que foi preso através de um documento forjado, 6 meses na prisão, 10 dias em solitária. Depois que ele saiu da prisão, ele ficou proibido de dar entrevistas, de ter rede social, de sair da sua cidade, e toda segunda-feira tem que ir lá no fórum assinar coisas que nem traficantes e assassinos fazem. Até um assassino, um traficante, dá entrevista para a imprensa. Mas Felipe Martins foi proibido de dar entrevista para a imprensa, o que é muito estranho. Por que ele não pode falar com o povo brasileiro? Por que está tendo todo esse esforço para impedir que Felipe Martins fale com as pessoas? Vamos lá, na decisão, Alexandre de Moraes basicamente comprova que houve o dolo, ou seja, a vontade do Felipe Martins de dar um golpe de Estado, usando o discurso que o Felipe Martins redigiu para o Bolsonaro. Só que no discurso, Felipe Martins escreve explicitamente ali, escancaradamente, que não vão contestar o resultado das eleições. Então, no discurso que o Alexandre de Moraes fala que teve a vontade deles dar o golpe, ele coloca no discurso, olha, não vai ter golpe, nós não vamos contestar as eleições, vamos lutar para as próximas eleições. Segundo ponto, Alexandre de Moraes ignora completamente que Freire Gomes disse que nunca viu Felipe Martins nas reuniões com os generais. Mas não foi só o Freire Gomes, que é uma testemunha de acusação, tá? Disse também o Batista Júnior, Bolsonaro, Paulo Sérgio, Almir Ganier, todos os generais, todos os nomes das pessoas que eram envolvidos, todos falam que Felipe Martins não participou de reunião. Curiosamente, apenas uma pessoa falou que Felipe Martins participou da reunião. Sabe quem? A pessoa que teve os benefícios da delação e que em vários momentos soltou áudios falando que todo o processo, todo o julgamento era uma farsa, eles já tinham decidido a culpa, ele estava desesperado, inclusive ameaçaram prender sua filha e seu pai. Vamos lá, contando isso. Alexandre de Moraes usa no seu voto de condenação um trecho interessante. Ele comprova que Felipe Martins participou da reunião porque o Felipe Martins pegou um Uber para o Palácio da Alvorada no dia 19 de novembro. Só que só tem um problema. A reunião foi no dia 7 de dezembro. Então, Alexandre de Moraes está falando que porque o Felipe Martins pegou um Uber no dia 19 de novembro para o Palácio da Alvorada, isso comprova que ele estava na reunião no dia 7. A mesma reunião que todos os integrantes, com exceção do Mauro Cid, todos disseram que o Felipe Martins não participou. Felipe Martins provou em inúmeros momentos que no momento dessa reunião ele não estava lá, ele estava em outro lugar. Ele usou georreferenciamento, usou todas as ferramentas disponíveis, mas nada adiantava. Nada adianta, sabe por quê? Porque a decisão já tinha sido dada. E outro detalhe, Alexandre de Moraes diz no seu voto que sim, a minuta pelo qual Felipe Martins está sendo condenado não está nos autos. E isso não importa. Preste atenção nisso aqui. A prova irrefutável não está nos autos. Não importa se vai ler ou não, ela não precisa ser apresentada. O que importa é que as pessoas falaram que ela existiu. Que pessoas? Mauro Cid.
todas essas irregularidades foram completamente ignoradas porque é preciso prender Felipe Martins. Eu vou te explicar por quê. Felipe Martins é um arquivo vivo. Felipe Martins é o ponto mais baixo, mais sombrio, mais perverso que uma justiça persecutória, ditatorial, chegou no Brasil. E se ele não for condenado, isso quer dizer que ele poderá dar entrevistas, ele poderá voltar a falar nas redes sociais, ele poderá falar o que realmente aconteceu. E se ele fizer isso, já com uma imagem desgastada do STF, seria talvez criaria uma situação de irreversibilidade de uma reforma no judiciário brasileiro. As pessoas já querem votar em candidatos que querem fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Tanto é que leva o Gilmar Mendes a tentar alterar o processo de impeachment. Aí, enquanto tudo isso está acontecendo, uma decisão, uma condenação mais absurda, e essa é absurda, gente. Enquanto tudo isso está acontecendo, ninguém fala nada sobre os 129 milhões que a esposa do Alexandre de Moraes recebeu. Nada, nem ele, nem ninguém, não sai no Fantástico, ninguém menciona, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Hoje, Alexandre de Moraes condenou uma pessoa sem, não só não tendo prova da sua condenação, mas tendo testemunhas de acusação dizendo que ele não participou do tal crime imaginário que também não existiu. Imagina o que ele fará com outras pessoas. Eu estava aqui pensando. Semana passada, Alexandre de Moraes decidiu me indiciar por uma suposta escola de inglês e uma organização Moicip que estava sendo criada para no futuro desviar a emenda. Eu já estou condenado. O certo seria ficar calado, calar minha boca, não falar mais nada e torcer pela clemência, pela generosidade. Que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? Não é sério? Não é frase de efeito nem clichê. Que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos se todas as vezes que nos tornarmos alvo dessa justiça persecutória a gente decidir se calar para sobreviver? Eu não estou preocupado com a minha sobrevivência mais. Eu não estou preocupado com a minha liberdade. Eu tenho filhos, um dia eu terei netos, eles terão filhos, eu terei netos. Em que país que essas pessoas vão viver? Que vergonha eu vou sentir nos últimos momentos da minha vida se eu souber que eu me acovardei? Eu não consigo viver desse jeito. É preferível viver preso. Porque, na verdade, todos nós já estamos presos no Brasil. É uma presídio aqui. Eu prefiro passar um período da minha vida preso do que viver o resto da minha vida sabendo que eu me acovardei. Que eu fui um covarde na defesa da liberdade dos nossos filhos. Hoje, sinceramente, hoje é um dos momentos mais tristes, mais sombrios. Condenar alguém não só não tendo provas de crime, primeiro, não tendo crime, não só não tendo provas desse crime, mas tendo provas de que não aconteceu, que a pessoa nem estava lá quando o suposto crime aconteceu. Você entende por que essa dosimetria ou anistia é importante? Porque não é só o Felipe, são centenas de pessoas que estão nessa mesma situação. Bolsonaro agora está sendo torturado numa cela de 12 metros quadrados na Polícia Federal, sendo que ele está com a sua saúde vulnerável, debilitado, enfraquecido. E a esperança desse pessoal é que ele morra lá dentro. Eu me preocupo muito com o Felipe Martins, ele é um arquivo vivo. Não se surpreenda se fizerem alguma maldade, mas uma gigantesca maldade com o Felipe Martins dentro do presídio, porque o que o Felipe Martins pode falar pode vir derrubar toda essa estrutura aí desse sistema perverso. Não tenha medo, não. Não tenha medo de falar, porque consequências virão sobre você. Quer ter coragem? Pensa que é melhor que venha sobre você do que sobre seus filhos e netos, tá bom? Eu tenho certeza que se você em algum momento durante o dia de hoje abrir o seu celular em alguma rede social, em algum site de notícias da imprensa, eu tenho certeza que você viu esse rosto aqui. Viu ou não viu? Esse aí se chama Macário Ramos, um desembargador, um juiz, uma autoridade do judiciário brasileiro. Pois é, esse cara foi preso hoje. Agora eu vou te falar a parte que que a imprensa não vai mencionar, porque é muito vergonhoso para esse governo. Esse cidadão, Macário Ramos, era um juiz, e aí ele foi afastado por 18 anos do seu cargo. Sabe por quê? Envolvimento com crime, venda de sentenças. Era um juiz que vendia sentenças. E aí, depois da acusação do Ministério Público, foi decidido que ele seria compulsoriamente afastado, recebendo salário. A melhor parte é essa, né? Juiz no Brasil pode cometer o crime que for, mas ele continua recebendo salário. Com exceção da Ludmila Lins Grilo, né? Que denunciou os crimes do judiciário e agora está nos Estados Unidos sem salário. Mas então ele ficou afastado.
por 18 anos. O que acontece? No ano de 2023 ele volta. Parece que esqueceram os crimes dele, deixaram tudo tranquilamente, ele volta. Mas tem uma busca e apreensão, uma operação da Polícia Federal em cima daquele deputado TH Joias, que tem envolvimento com o Comando Vermelho, com drogas, tráfico. O cara, assim, é uma podridão danada. E quando foi ter essa busca e apreensão, essa diligência, né? Algumas pessoas foram avisadas e conseguiram fugir. Fizeram uma investigação e descobriu que quem avisou, quem está ali intrinsecamente conectado com o Comando Vermelho, assim, quis proteger essa galera, é justamente esse desembargador, o Macário Ramos. Agora vamos lá, a cereja do bolo. Sabe quem que indicou esse cidadão que foi preso hoje, que estava afastado por 18 anos por venda de sentenças e agora está preso por estar associado ao Comando Vermelho? Adivinha? Ele mesmo. Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso grandiosíssimo, generoso presidente da República. Aquele que disse que o traficante é vítima do usuário, aquele que defende a legalização de tudo quanto é droga que você imaginar. Esse cara que acha que a operação na Penha lá contra os traficantes é uma coisa horrível, que ele jamais usaria, né, a GLO contra traficantes, contra bandidos, como um cara que ama bandido. Foi ele que nomeou formalmente no TRF este cidadão, o senhor Macário Ramos, que foi preso hoje por ligação com o Comando Vermelho. Não, duvido que isso saia no Jornal Nacional. Eu duvido, essa parte, se fosse uma indicação do Bolsonaro, pode ter certeza, a primeira linha da manchete seria: juiz indicado por Bolsonaro é preso, tal. Ou desembargador indicado por Bolsonaro é preso, Comando Vermelho e tudo mais. Se fosse o Bolsonaro que tivesse indicado esse cara, ou qualquer outro presidente, a primeira linha seria isso. Mas, como foi um juiz aí, desembargador indicado pelo Lula, então isso não tem relevância. Tentar mencionar isso é politizar. Tentar mencionar isso numa matéria é só tentar politizar algo que não tem a ver. Para de problematizar. Gente, 18 anos afastado, recebendo salário. O cara que deveria ter sido preso, de repente ele retorna como juiz, porque o Lula o indica no seu primeiro ano de governo, tá? Lula indicou esse cara em 2023. Tipo assim, o Lula já entrou pensando, cara, bora botar os juízes corruptos, pilantra, ladrão aí, ó, tudo no lugar de volta, pra gente poder ter a nossa blindagem. Porque no STF já tá blindado. No STF não se permite chegar perto do irmão do Lula, nem da nora do Lula, nem do filho do Lula. Ninguém. Cometeu crime lá, tá... Mas tem que pegar todas as esferas, né? As esferas também dos estados, as outras comarcas, né? As outras regionais. E aí ele devolve o mandato. Não devolve, não. Promove um cara que deveria estar preso e coloca ele, né, no TRF. TRF 2. Parabéns. Agora, a imprensa não vai falar sobre isso. Eu tenho certeza. Se você está duvidando do que eu estou falando, pesquisa no Google. Você vai ver que o cara foi indicado pelo Lula.